Dragão Autêntico, análise ao Futebol Clube do Porto 1, Benfica 1, gol do Diogo Jota. Não sei se queres começar tu com uma primeira análise. Eu gostaria de fazer aqui um formato se calhar um bocadinho diferente e indo a alguns tópicos e discuti-los. Eu começava pela primeira parte e pela forma até como o Porto entrou, que me pareceu uma entrada verdadeiramente forte, verdadeiramente à Porto. Isto foi Porto. Eu não me lembro de ver o Porto a jogar assim já há bastantes anos mesmo. Eu acho que foi um verdadeiro jogo à Porto por vários fatores, pela pressão, e sobretudo pela forma como o Porto disputava e dividia as bolas, várias bolas até de alguns ressaltos que o Benfica ia ganhando, e o Porto por carrinhos. Eu lembro do Oliver fazer isso, o André Silva fazer isso, para não deixar que uma bola saísse, disputar uma bola e ganhá-la de carrinho a seguir. Foi uma exibição que encheu o estádio, e creio que todo o estádio sentiu isso, e empolgou-se uma atmosfera incrível. Foi um jogo brutal do Futebol Clube do Porto. São estas as primeiras palavras que eu queria falar, e foi uma primeira parte que o Porto só não sai a ganhar por 2, 3 golos, até 4 talvez, por manifesta falta de sorte e falta de eficácia da equipa. Sim, estou de acordo. Na antevisão eu tinha dito que acontecesse o que acontecesse, eu queria ter orgulho na equipa do Porto. E de facto, podemos senti-lo, sem dúvida. E podemos senti-lo porque de facto foi um Porto a Porto. Um Porto, se calhar, o melhor Porto dos últimos 4 anos, 3 anos. Foi de facto um Porto excepcional, a todos os níveis. Costuma-se dizer o primeiro milho é para os pardais. E de facto o Benfica teve o milho dos pardais nos primeiros 2 minutos, em que entrou e conseguiu ganhar um canto. Mas a partir daí, o Futebol Clube do Porto foi dominador por completo. Todos os lances de meio campo eram ganhos, todas as disputas eram ganhas, havia uma entreajuda enorme entre os jogadores. O Futebol Clube do Porto conseguia fazer um jogo de progressão entre linhas notável, jogadores a virem buscar a bola, jogadores a avançarem no terreno, a criar desequilíbrios, a passar por 1, 2 jogadores para entregar ao seu companheiro. O Futebol Clube do Porto muito bem. Esta nota, nós dizíamos que o Futebol Clube do Porto estava muito bem no processo defensivo, e estava realmente, e continua a estar. E de facto uma equipa, como se sabe, constrói-se de trás para a frente. Inclusive, deixa-me já agora, se me permites fazer esta nota, o próprio Iker Casillas está seguro, inclusive a sair-se da baliza, e eu lembro-me ali por volta dos 70, 80 minutos, há um... acho que um canto do Benfica, e ele sai-se com muita segurança. Por isso o próprio guarda-redes também, estando bem, dá ainda solidifica mais o processo defensivo, e os jogadores confiam nele. A equipa está muito bem a defender, e sobretudo, eu já sei o que é que eu acho que sei o que é que vais dizer, porque de facto o processo ofensivo melhorou, e eu concordo, e já te deixo concluir o raciocínio, mas foi engraçado o Porto, mesmo jogando com 2-10 no meio campo, o Oliver e o Otávio, e eu fiquei algo apreensivo quando vi a equipa, pelo motivo que, se calhar o Porto não vai defender bem, mas engraçado que não perdeu com este alavanco para um melhor processo ofensivo, não perdeu nada no seu processo defensivo, até ganhou, porque o Otávio faz uma pressão que não faz, por exemplo, o Herrera. O Otávio, sendo no médio de ataque, defende muito melhor que o Herrera, inquestionavelmente. E depois temos um monstro a defender e a lançar o jogo para a frente, que é o Danilo. O Otávio e o Oliver estiveram excepcionais a todos os níveis, a defender, a atacar tudo. Mas estava eu a dizer que nós dizíamos, de alguma forma, aquilo que estava por afinar no Porto era o processo do meio campo para a frente. E hoje o Porto esteve nisso exemplar. E porquê? Porque o único jogador que emperra todo o jogo do Porto, que entrega constantemente bolas ao adversário, que faz maus passes, não temos nada pessoal contra o jogador, contra a pessoa. Pode ser uma excelente pessoa, e pode até ser um jogador que esteja a sentir muito o clube e que tenha dedicação ao clube. Mas o Herrera não pode fazer parte, neste momento, não pode fazer parte da equipa. E como não fez parte da equipa, os 20 passes falhados passaram a ser passes acertados. E acertados com rigor, e acertados com qualidade, e acertados com
grande categoria. Sobretudo in extremis alguns efeitos entre as linhas do Benfica. Era impressionante como o Porto conseguiu manietar e controlar o Benfica, mesmo no seu meio campo. O Porto fez jogo interior. O Porto começava a construir desde dentro e por dentro das linhas do Benfica. E isto foi também algo que eu referi na antevisão deste jogo, que o Benfica não tem meio campo. E hoje viu-se que o Benfica não tinha meio campo. E por um lado, as dúvidas que eu tinha em jogar se calhar com um Oliver e com um Otávio, rapidamente se esvaneceram, porque de facto o Porto vai ganhar o meio campo, porque o meio campo deles é constituído por um homem que até está lesionado, mas hoje foi o Samaris, e o outro jogador é o Pizzi, que quer queremos, quer não, é um jogador de vocação ofensiva, e o Porto aí ganhou muito bem. Foi um meio campo excelente, sem o Herrera, como a gente vem defendendo, é impossível concordar que o Herrera esteja na equipa, e hoje, quando entrou, fez o que todos sabemos, que ainda foi pior, e também já lá vamos. Mas é impossível, e o Porto ganhou muito mais dinâmica, porque qualquer médio do Porto era indiscutivelmente superior, e tendo o Corona à frente, soltámos também o Diogo Jota, a sua qualidade veio ao seu potencial, porque com este meio campo permitiu-se ver maior mobilidade e maior largura de jogo do ataque do Porto, porque tanto o Corona, que nem esteve propriamente inspirado, mas cria o seu perigo e é sempre altamente desequilibrador e perigoso. O Diogo Jota também conseguiu abrir e desquei muito mais na ala, e o André Silva também ia fazendo isso, e as suas deambulações e as suas combinações saíram todas muito bem. O Porto, eu só pergunto é o seguinte: como é que se demorou tanto tempo, 10 jornadas e não sei quantos jogos, a perceber que o Porto tem que jogar assim em casa, então, sobretudo? Se nós jogamos assim contra o Benfica, que é o suposto super campeão, porquê é que não jogamos assim contra os Aroucas e contra os Estoril e contra as equipas que vêm aqui a casa? Porque são equipas que o Porto não deve temer, e o Porto a jogar assim nem é mais desequilibrado, é efetivamente mais equilibrado, mais perigoso e mais equilibrado em todos os seus processos, tanto no defensivo como no ofensivo. Por isso acho que não se deve perder, e espero que agora o Nuno, e acredito que não, que o Nuno não vá recuar neste processo, e que acho que isto é de alguma forma desequilibrado, porque não é, e que o Porto comece a jogar assim. Agora, vamos efetivamente ao que isto ficou. Isto foi um empate, foi dos jogos mais injustos, dos resultados, mais injustos que eu me recordo, porque creio que o Benfica não merecia de todo um golo sequer. Se porventura merecesse um golo, o Porto mereceu 4 ou 5. De facto, só uma equipa com muita sorte, que eles de facto é um clube que eu falei também na antevisão na lei das probabilidades, e de facto é um clube que parece não conhecer essa lei, porque a sorte acompanha-os em todos os jogos, é uma coisa impressionante. Uma equipa que queima tempo na primeira parte, que se andou a passear, a arrastar, o Ederson a queimar tempo, o Luizão depois também se lesionou, e já agora creio que também essa foi das poucas notas negativas da arbitragem, porque como é que se dá 3 minutos numa primeira parte que teve todos esses incidentes, e na segunda se dá 4? Alguém me explique, que eu não percebo de certeza. Mas uma equipa que faz isto, que vem jogar para o empate, como é que pode ter a sorte de ao fim ter conseguido empatar, pronto, com um golo, com méritos, que o defesa subiu bem, mas como é que é possível ter-se essa sorte e o Porto não ter tido a sorte? Porque não teve, porque se a sorte também estivesse connosco, e também é sempre precisa no futebol, o Porto era claramente um justo vencedor. Acho que foi tremendamente injusto, e não devemos deixar de apoiar a equipa devido a isto. Deixa-me só concluir um bocadinho aquele meu raciocínio que eu estava a dizer há pouco. O Porto fez uma primeira parte fabulosa, um domínio avassalador, uma equipa triturante, a jogar muito bem. Só algumas falhas na finalização, porque de outra forma acontecia ao Benfica como aconteceu na época do André Vilas-Boas, em que o Porto ganhou por 5-0. Na segunda parte entrou da mesma forma, esteve exemplar até ao golo e um bocadinho depois do golo. O resultado, como diz o Nuno Espírito Santo, foi de facto um resultado cruel. Mas, do meu ponto de vista, há aqui um aspecto que eu acho que deve ser realçado. O plano levado a cabo pelo Nuno Espírito Santo e pela equipa técnica foi um plano brilhante. E os jogadores interpretaram ao detalhe. Foi um plano levado ao limite. Mas é preciso também outra coisa. Isso diz da atitude, do querer,
da capacidade de ser Porto e diz também da competência e da qualidade técnica dos jogadores que sabem interpretar minuciosamente tudo aquilo que lhes é pedido e executar aquilo que está planeado. Mas chega um ponto em que também tem que se fazer a leitura do jogo. E o Futebol Clube do Porto, interpretando esse plano ao limite, depois de obter o golo, qual é a ênfase que vai dar ao jogo? É uma ênfase de que agora importa o resultado. E de facto o resultado era fundamental. Nós temos que reconhecer isso. E até aí não estávamos mal. Até aí estávamos a pensar bem, estávamos a executar bem, estávamos a levar bem, por diante bem um plano bem gizado. Só que era preciso também ler o jogo e as incidências que o jogo começava a ter. E o Porto começou a dar sinais ao próprio Benfica que, se calhar, podiam tentar. Se calhar podiam ir lá à frente. Se calhar até com a sorte que nunca lhes falta, conseguiram pelo menos o empate. E nessa altura, o Porto tinha que fazer uma inversão, ou pelo menos uma ligeira correção nesse plano. E qual era essa ligeira correção? Era não meter mais jogadores defensivos. E muito menos meter um jogador como o Herrera, que esteve, mais uma vez, lamentavelmente, infelizmente, deu a vitória ao Benfica, porque permitiu um empate, neste caso, que para eles foi uma vitória, porque o Benfica, com todo o respeito por muitos benfiquistas, eu tenho amigos benfiquistas, gente de bem, gente muito boa, não é isso que está em causa, e há gente boa em todos os clubes, mas o Benfica tem a mentalidade do Portugal dos pequenitos. Sabem o que é o Portugal dos pequenitos em Coimbra? É um monumento erigido pelo fascismo. E nós, de alguma maneira, o Benfica tem uma mentalidade pequenina. Não se importa de jogar mal. Não se importa de ser uma equipa banal. Porque eles sabem que a sorte os bafeja, vão-se desenrascando e, portanto, são os campeões do desenrascanço. Nós não queremos ser campeões do desenrascanço, nem nunca nos deixam ser. Nós somos campeões sempre por grande mérito, porque somos, de facto, muito, muito bons. Só sendo muito bons é que somos campeões por grande mérito. E não comparem o minuto 93 do Benfica ao minuto 92 do Porto. Porque o minuto 92 do Porto foi a concretização de um jogo avassalador de domínio sobre o Benfica. E de um ano inteiro sem uma única derrota no campeonato. O Benfica também ainda não teve este ano, mas vamos ver no final como vai ser. Mas estes 93 minutos foram muito diferentes. Foi uma situação de sorte, mas do meu ponto de vista, induzida também pelo Porto. Porque o Porto devia, num determinado momento, corrigir a tal planificação que eu estava a referir e não meter mais jogadores defensivos. Porque não, por exemplo, meter um Brahimi? Porque o Porto deixou de dar preocupações à defesa do Benfica. E o jogo depois correu riscos. Eu compreendo que se apostasse tudo no resultado, se estivesse a faltar pouco tempo e o Porto estivesse a ganhar ao Benfica por 2-0 ou coisa parecida, mas o Porto estava a ganhar por 1-0, portanto era um resultado perigosíssimo. E sabendo que a sorte bafeja tanto, e não boceja, como diz o outro, bafeja tanto os encarnados, como eles dizem, eles nem têm a coragem de se chamar vermelhos, porque no regime fascista não se podia dizer vermelho, que era conotado com alguém de esquerda, ou comunista, ou socialista, portanto eles chamam-se os encarnados, e bafeja tanto os encarnados que o Porto deu-lhes um trunfo que não podia ter dado. Mas independentemente disso, não ponham em causa o trabalho que está a ser feito, que é um trabalho notável. O Porto está novamente a ser Porto. E isto não pode parar. Eu, em relação ao que estás a falar das substituições, tenho uma opinião ligeiramente diferente, porque acho que o Porto até foi efetivamente adaptável ao ritmo e às nuances do jogo. Neste sentido, o Porto, obviamente, tendo marcado relaxa ou não, devia fazer, mas é quase naturalmente humano que o faça. Relaxa um bocado porque estava difícil de entrar, porque já podiam estar lá 3 e só estava um. E o facto é que quando o Rui Vitória lançou o André Horta, o Benfica ganhou um bocadinho mais o meio campo, e eu concordei com a entrada do Rubem Neves. Eu não teria o Rubem Neves, porventura teria o André, que
inexplicavelmente nem no banco está agora, está a desaparecer, porque tem lá outros muito melhores como o Herrera, por Se me exemplo. permite só mesmo um apontamento. O Layún é um fabulosíssimo jogador, mas o Layún agora é a opção para o meio campo e não é o André. Isso é incompreensível. E não é o Sérgio Oliveira, o Evandro, por aí fora. Agora, eu concordei, pronto, era o médio que estava e o Rubem Neves, pronto, é um médio que segura muito bem a bola. Eventualmente ainda posso ter concordado com o Layún para dar um bocadinho mais de intensidade ao jogo, se bem que aí que o Porto já não estava a controlar o jogo e tendo tirado o Oliver acho que foi mal visto, mas o facto é que a última alteração não é pelo Herrera ter feito a asneirada que fez, que não seria de esperar outra coisa. Eu até comentei com um colega na brincadeira: olha, vai entrar o Herrera, ainda vai estragar tudo, e infelizmente fê-lo. E ainda podia ter salvo a coisa, porque ao fim o facto é que o Herrera ainda tem uma oportunidade de se redimir e marcar um golo quando o Porto, numa bola em profundidade, lança e o Ederson sai-se da baliza. A bola sobra para o Herrera e o que ele resolve fazer é um passe rasteiro muito calminho para o Ederson, em vez de tentar colocá-la na baliza, que o Porto ainda ganharia o jogo e o Herrera redimia-se. Mas nem isso soube fazê-lo, mas sobretudo ter tirado o Diogo Jota. Aí definitivamente o Porto perdeu poder de ataque e perdeu a cutilância e perdeu tudo o que poderia causar de perigo. E obviamente o Brahimi segurando e partindo da defesa do Benfica, que estava desorientado. Eu nunca vi um Benfica tão desorientado. Não é que o Benfica me assuste nem me meta medo propriamente pelo que eu vi jogar, que parecem de facto todo poderosos pelos resultados que fazem, mas não o são, e creio que o Porto demonstrou isso. E o Brahimi teria sido uma entrada efetivamente bem ganha pelo Porto. Mas se eu também elogio o Nuno por ter sido ofensivo ao colocar o 11 que colocou, não o critico por ter sido defensivo. Critico sim por ter posto o Herrera e não só por ter posto o Herrera neste jogo, como em toda a época, porque o Herrera acho que já ninguém mesmo percebe como é que aquele jogador que está efetivamente mesmo psicologicamente destruído consegue jogar. E ainda mais destruído está hoje, de certeza, devido àquela coisa inacreditável de dar o canto ao Benfica. Homem de jogo, eu tenho alguma dificuldade em escolher o homem de jogo. Estaria ali porventura entre o Otávio, acho que todo o meio campo esteve muito bem, eu não consigo mesmo distinguir, porque o Otávio, o Oliver e Danilo perfeitos, e o Diogo Jota também muito bem. Também o André Silva, mas o Diogo Jota também devido ao gol que fez e esteve bastante irrequieto e perigoso no jogo, mas estaria talvez entre o Diogo Jota e um Otávio eventualmente. Eu porventura daria o prémio execo entre o Oliver e o Otávio. O Oliver e o Otávio, que foram de facto dois médios excelentes. Apareceu o grande Oliver neste jogo, sem muito dúvida. raçudo, morreu em campo, como ele próprio disse. E o Otávio sabe defender, sabe atacar, sabe criar sabe criar desequilíbrios ao adversário. É um jogador que dribla, é um jogador que remata, é um jogador que faz passes de ruptura. Uma pressão defensiva também enorme, inacreditável. Última nota, eu infelizmente o campeonato, se me perguntarem racionalmente, acho que está perdido. Mas acho que o Porto deve pensar no seguinte: ganhar todos os jogos. Tem que fazer o seu papel, tem que ganhar. Não está, matematicamente, como é óbvio, não está perdido, nem de perto nem de longe. Já não dependemos de nós, e tenho muita pena por isso. E depois desta demonstração de sorte, uma sorte inacreditável do Benfica, eu acredito que eles vão passear mais uma vez, infelizmente, para nós. Mas acho que o Porto... e merece até por parte dos adeptos que no próximo jogo tem outra casa cheia. Foi muito bonito, eu estive no Dragão, foi muito bonito ver o Dragão a apoiar. Gostava que o Porto tivesse apoiado mais a equipa em alguns momentos. Eu conseguia ouvir a claque do Benfica a cantar muitos momentos e estivemos um bocado apagados ali entre os 60 e os 80 minutos, e isso custou-me, porque estava o estádio cheio, estava uma atmosfera bonita, mas mesmo assim toda a gente sentiu que é impossível não se ter sentido jogar à Porto. Isto foi um jogar à Porto, não há a menor dúvida, e acho que mereciam continuar, nem que fosse só no próximo jogo, ter outra vez uma casa cheia. Vamos agora parar para seleções, infelizmente.
mas acho que o Porto merece o nosso apoio. Aos poucos vamos lá. Eu acredito que a nossa vez também vai chegar. Acredito ainda que este ano é possível, apesar de ser mesmo já muito difícil. Estamos a 5 pontos e este campeonato é o que é e o Benfica é o que é, por isso queria deixar a nota mesmo assim que creio que devemos apoiar esta equipe que ela merece e nós merecíamos ganhar. Foi um jogo incrível, levado ao limite, como disseste, adorei, foi perfeito a jogar assim, e eu prefiro perder a jogar assim do que a ganhar a jogar mal e com sorte. Eu termino como comecei. Eu tenho orgulho nesta equipa e, por favor, não ponham minimamente em causa o projeto que está a ser levado, porque o Futebol Clube do Porto, com este treinador, não tenho dúvidas que é o treinador certo para o Futebol Clube do Porto, para o Futebol Clube do Porto voltar a ser grande. E o Futebol Clube do Porto já está novamente grande e vai sê-lo ainda mais. Portanto, este trabalho tem que ser continuado. Até pela forma como festejou hoje, que finalmente viu-se o Nuno a festejar efusivamente um gol, que ele tem que festejar, não tem que ter medo de ser mais efusivo também. Exatamente, essa imagem é paradigmática. Eu creio que ele passa isso para os jogadores, mas não transmite isso depois com a sua presença. Mas não tem que se envergonhar disso, bem pelo contrário. E, portanto, o Futebol Clube do Porto continua, estás a ser grande, estás a ser a Porto e, portanto, nem o céu é o limite. É mais do que o céu. Portanto, o Futebol Clube do Porto só tem que continuar a ser Porto como está a ser neste momento. Foi mais um Dragão Autêntico. Obrigado, subscrevam, façam likes, não deixem de apoiar a nossa equipa. Somos Porto, fomos Porto, somos enormes e jogamos brutalmente. Até breve.